Boa noite a todos. Uma alegria retornar nessa casa para mais uma palestra. A gente solicita aos amigos espirituais que possam nos ajudar para que a gente possa transmitir, o conhecimento que a gente preparou, que a gente estudou, para a gente compartilhar com vocês na noite de hoje. O estudo de hoje, o tema é uma fala de Jesus, que está lá no Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 2. Mas antes, eu queria comentar com vocês, ou introduzir esse tema com vocês, com um pequeno trecho de um livro, que é Alice no País das Maravilhas. Podia avançar uma tela, por favor? Está aqui. Deixa eu ver se eu consigo operar isso aqui. Apareceu aí, né? Isso aí, nessa obra de Lewis Carroll, esse inglês, na hora que a Alice encontra com aquele gato, a Alice pergunta para o gato qual que é o caminho que ela deve seguir. E o gato pergunta para ela assim: mas aonde você quer chegar? Porque o caminho que você escolher depende de onde você quer chegar. E a Alice fala assim: mas eu não sei aonde que eu quero ir. Então, ele vai e responde com essa frase aí, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. E aí a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: vocês sabem para onde vocês querem ir? Cada um de vocês tem uma noção clara de qual que é o objetivo da vida de vocês? Aonde vocês querem chegar? Porque se vocês sabem também que caminho vocês devem seguir para chegar lá. Agora, se vocês não sabem, qualquer caminho serve. E aí, vocês sabem? Vocês têm uma clareza? Vamos pensar aí em alguns objetivos, Tem gente que o objetivo da vida, onde eles querem chegar, é ser rico, ter muito dinheiro. Então, se esse é o objetivo da vida de vocês, tem vários caminhos que vocês podem buscar para chegar. Tem gente que quer alcançar o poder, mandar nas pessoas. Tem gente que quer ser forte, amado por todos, querido por todos. Na verdade, a gente fala assim: eu quero ser feliz. Meu objetivo da vida é ser feliz. Mas vocês sabem o que traz felicidade para vocês? Vocês já se perguntaram realmente o que traz felicidade para vocês? Que isso exige um conhecimento de si mesmo. E será que nós nos conhecemos suficientemente para saber aquilo que nos traz felicidade? Bom, mas nós estamos numa casa espírita, e o Espiritismo traz muito claramente qual que é o objetivo da reencarnação. Quem sabe? Evolução. Mas evolução o quê? Espiritual. Não é qualquer evolução. É o aperfeiçoamento espiritual.
O objetivo da vida para o Espiritismo é aperfeiçoar espiritualmente. Só que o seguinte, vocês acham que esse objetivo que parece embarcar tudo é o mesmo, ou cada um evolui espiritualmente da mesma forma? A gente vai ver que a evolução espiritual ela é singular. Cada um tem uma forma diferente de alcançar essa evolução espiritual. Então, nós vamos no estudo de hoje tentar entender um pouco sobre essa evolução espiritual, sobre essas palavras que Jesus fala, que especificamente lá no versículo 2 ele diz assim, ó: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou vos preparar um lugar. E nós vamos entender o contexto e entender por que Jesus falou isso lá para os seus apóstolos. Agora, eu gostaria de ver com vocês aqui, porque eu não conheço o conhecimento de cada um sobre a doutrina espírita, é o seguinte: por que, olha só, nós estamos numa casa espírita, deveríamos estar estudando a doutrina espírita ou a filosofia espírita, e nós estamos estudando uma passagem de Jesus. Será que aqui não deveria ser uma religião cristã ou alguma coisa do cristianismo? Olha para você ver, o nome da casa é Centro Espírita Jesus de Nazaré. Por que nós estamos estudando Jesus numa casa espírita que deveria estar estudando o Espiritismo, que deveria estar estudando a filosofia espírita? Isso é claro para todo mundo. Por que nós estamos estudando Jesus e tentando entender uma orientação que Jesus fez há mais de 2000 anos? Isso é claro ou não? Vou explicar, porque assim, eu vi só uma mão levantada ali quando falou que é claro. Primeiro é o seguinte, qual que é a relação do Espiritismo com o cristianismo? É uma relação que ao mesmo tempo tem tudo a ver e nada a ver. Vou explicar. O Espiritismo surge como ciência, como estudo daquilo que os espíritos vieram a trazer para a gente. Inclusive não tem uma pessoa como Jesus ou como outras aí que tem o nome do seu fundador. Porque quem começou a estudar isso, que foi um pedagogo francês de nome Hippolyte Léon Denisard Rivail, não quis usar o seu nome, usou Allan Kardec e mesmo assim falou: olha, o que eu estou passando aqui é o conhecimento dos espíritos. Eu até escrevo e tal, mas eu faço perguntas para eles, eles respondem, eu coloco aqui. Mas, o que acontece? Entre esses estudos, lá no Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro espírita do mundo, Kardec pergunta o seguinte, vou ler a pergunta 625 para vocês. Olha só o que ele pergunta. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? O que os espíritos respondem? Jesus. Então vejam, os espíritos informam que Jesus seria modelo e guia para a humanidade. E aí, posteriormente, por causa disso e outras coisas,
Allan Kardec começa a estudar os principais ensinamentos de Jesus. E ele escreve um livro que é muito importante para nós, que chama-se, depois veio a chamar-se, O Evangelho segundo o Espiritismo. E lá na introdução desse livro, ele coloca assim, ó, aqui estão a moral universal de Jesus. Eu retirei daqui os dogmas, os milagres, as previsões, eu retirei daqui os atos comuns da vida de Jesus, eu só coloquei aqui o ensinamento moral que é universal. Então, em todo o capítulo, inclusive no capítulo 3, que chama Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, ele coloca os principais ensinamentos de Jesus. E retira tudo que não é isso. Inclusive ficou o livro mais lido dele. É o livro mais lido de Kardec no Brasil, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas por que isso, gente? O que aconteceu que precisou escrever? Porque daquilo que Jesus falou e ensinou há 2000 anos atrás, muita coisa foi deturpada. Muita coisa foi alterada. E aquela essência dos conhecimentos de Jesus ficaram ali escondidas ou ficaram ali sem serem notadas durante muito tempo. Porque, por exemplo, em mais de 2000 anos de igreja católica e outras igrejas, foram criando-se muitos dogmas em cima das palavras de Jesus, foram criando-se muitos erros ali, ou muitos rituais, ou muitas coisas externas, e esqueceu-se os verdadeiros conhecimentos. Por exemplo, vou citar um aqui para vocês. Jesus conhecia tudo sobre mediunidade. Ele ensinou os seus apóstolos a fazerem reuniões mediúnicas. Ele fez uma reunião mediúnica no monte lá com 2 mortos. E as reuniões mediúnicas eram comuns naquele movimento cristão primitivo. Paulo narra isso nas suas epístolas, principalmente naquela para os Efésios. Então, haviam reuniões pneumáticas, e a força do cristianismo primitivo era exatamente essas reuniões que os desencarnados, parentes, mortos, entre aspas, daquelas pessoas ali, vinham e se manifestavam, e falavam que estão vivos. A leitura do Atos dos Apóstolos e das cartas, você vê ali a ação de anjos a toda hora, a ação mediúnica a toda hora. Isso era a força deles. Por isso que eles enfrentavam leões, sacrifícios, etc., porque eles sabiam que a morte não existia. Essa foi a promessa de Jesus para eles. Só que isso foi perdendo força. Um dos ensinamentos de Jesus, por exemplo, era a reencarnação. Isso foi perdido. O ensinamento sobre a mediunidade foi perdido. Então, o Espiritismo vem buscando essa essência do cristianismo e o conhecimento moral de Jesus. Não quer dizer que o Espiritismo não possa estudar lá o Buda, não possa estudar outros grandes missionários que vieram à Terra. Mas por conta da cultura, do surgimento do Espiritismo na França, na Europa, esse conhecimento moral de Jesus é um conhecimento universal. Quando você fala, por exemplo, que a essência do conhecimento de Jesus, que é o amor, quem vai contradizer esse conhecimento? Então é por isso que nós estamos aqui falando de Jesus. Isso não quer dizer que a gente, por exemplo, aceite toda a Bíblia. Isso não quer dizer que a gente vai, por exemplo, no Antigo Testamento e considerar o Antigo Testamento como um livro sagrado. A Bíblia não é um livro sagrado para o Espiritismo. Aliás, para o Espiritismo não há livro sagrado.
A gente sabe que o livro da Bíblia, que são uma coleção de livros muito diferentes entre si, foram alguns deles inspirados, com certeza, né? Moisés era um grande médium. Os 10 mandamentos, com certeza, foram inspirados por espíritos superiores. Outras partes lá não. Imagine se a gente vai hoje começar a apedrejar as pessoas, como está escrito lá, não faz nenhum sentido. Ter aqueles preconceitos que há 4.000 anos havia. Era um povo nômade, os hebreus daquela época. Não tem nada a ver. Já o Novo Testamento, que conta a história de Jesus, aí sim, ele já é muito bem inspirado. As cartas de Paulo, e ali a gente tem que retirar ali a essência. Porque eu não sei se vocês sabem, houve muitas cópias, algumas adulterações, a gente não tem certeza nem que foram os evangelistas que escreveram os evangelhos. Na época de Jesus, a maioria não sabia ler nem escrever. Então, a gente tenta, na essência dos 4 evangelhos e outros, buscar a figura de Jesus, que realmente é uma personalidade ímpar. Até hoje, quando a gente lê, a gente se impressiona com a autoridade que Jesus falava sobre as coisas, como nesse momento aqui, que ele fala. Então, até hoje, Jesus nos comove, até hoje, as falas dele têm uma autoridade impressionante. Como falavam lá, né? Ele falava daquilo que ele sabia, ele falava daquilo que ele ensinava. E realmente, a gente acredita que talvez ele seja o espírito mais evoluído que reencarnou na Terra, como os espíritos falam. Mas vamos lá. Então Jesus, agora eu vou ler a epígrafe do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que eles pegam os 3 primeiros versículos do capítulo 14. Jesus fala assim: não se turbe vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai, e se assim não fosse, eu não vos teria dito. Pois eu vou para vos preparar um lugar. Depois que eu tenha ido e vos houver preparado lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de onde eu estiver, também vós aí estejais. Olha que legal essa fala de Jesus. Só para a gente entender, porque quando a gente lê assim separado, a gente não sabe o que estava acontecendo. Aqui Jesus já estava preparando para o desencarne dele, para o sacrifício dele. Ele já sabia de tudo que ia acontecer. Jesus tinha uma percepção assim extraordinária. É impressionante os casos lá de percepção espiritual de Jesus de tudo. Não é só da traição que ele sabia, não. Ele sabia assim, ele pegava assim e ele tinha uma clara evidência que ele sabia tudo a respeito de todas as pessoas. E eu acho que não era mediúnico. Não precisava de um espírito contar para ele, não. Era potencial dele mesmo. Ele tinha essa capacidade anímica. Uma fonte não evangélica que a gente tem disso, e eu sugiro todos a lerem, é o livro Há 2000 anos já atrás de Emmanuel. Quem já leu? Só? Gente, vocês têm que ler, que coisa maravilhosa. E preparem para chorar bastante, tá? Largar um pouco a tela do celular e ler um romance. Deve ter na biblioteca aí. Emmanuel, que na época era o orgulhoso senador Públio Lentulus, encontra com Jesus, escondido. E ele, senador romano, tá? Abaixo do imperador, só ele lá na Galileia, ele cai de joelhos. E Jesus fala tudo a respeito dele, do orgulho e da vaidade dele, até mesmo do futuro dele. Ele fala, olha, você pode
ouvir o meu convite agora ou daqui 1000 anos, depende de você. E fala tudo sobre ele, sem nem ter visto ele antes. Era mais ou menos igual o nosso Chico aqui, só que o Chico tinha ajuda espiritual, né? Mas o Chico também tinha esse poder de ver a pessoa assim, já sabia tudo da pessoa. Bom, mas vamos lá. Então, o que era o contexto? Ele já sabia que ia desencarnar. No capítulo 13, é aquela ceia que ele tem com todos os apóstolos, que ele lava os pés dos apóstolos, que ele fala que quem vai ser discípulo dele é quem o amar, é quem amar igual ele amou, né? Ele fala primeiro para amar o outro como a si mesmo, amar o próximo, mas nesse momento ele dá ele como exemplo. Ele fala que vai ser discípulo dele quem amar o outro como ele havia amado. E aí ele ensina humildade, ensina tudo, e no capítulo 14 ele começa a dar essas orientações. E ele fala o seguinte: olha, na casa do meu pai tem muitas moradas. Eu vou primeiro, vou guardar o lugar de vocês, depois eu vou voltar e vou levar vocês. E ele vai falando um tanto de coisa ali, já fazendo previsões de tudo que vai acontecer. Inclusive, segundo a interpretação espírita, ele vai falar do outro Consolador. Rogarei ao Pai que vos mande outro Consolador. E ele vos relembrará tudo o que eu tenho dito e ensinará mais coisas. Nós acreditamos que esse outro Consolador seja o Espiritismo. Porque assim como Jesus era Consolador, porque ele falava que o jugo dele era suave, né? Que o fardo dele era leve, o Espiritismo também fala as mesmas coisas que ele falava, e ensina outras coisas, e relembra o que ele tinha ensinado. Então, nesse momento aí, que ele fala que a casa dos pais, que a casa do Pai tinha muitas moradas. Então vamos entender agora com mais profundidade o que o Espiritismo fala. E aí tem duas perguntas. O que é a casa do Pai e o que são as moradas? O que é a casa do Pai, gente? O que é a casa do Pai, de Deus? O universo. A criação divina é o universo. Então Deus criou toda a criação que nós chamamos de universo. E agora eu vou explicar para você por que o universo tem diversas moradas. Eu trouxe uns dados aqui para mostrar para vocês, que vocês vão ficar impressionados, porque eu fiquei. Nós vamos dividir o universo, gente, em três partes. O macrocosmos. O que é o macrocosmos? Tudo que é gigante, que é enorme, que a gente entende como universo. Mas tem um outro universo que é o microcosmos, que é aquilo que a gente não consegue enxergar de tão pequeno que é. E o terceiro universo, que antes era chamado de universo, nós vamos falar do nosso planetinha Terra. Então eu vou falar do macrocosmos, vou falar do microcosmos e vou falar do planeta Terra. Aí eu vou mostrar para vocês, eu não sei se vai dar para ler, mas eu leio aqui para vocês. Se eu conseguir mudar. Essa parte eu já falei. Essa parte eu já falei. Aí vem. Estão conseguindo ler? Não? Idade do universo, estou falando do macrocosmo, idade do universo, 14 bilhões, 13,8 bilhões de anos. Diâmetro do universo, 93 bilhões de anos-luz e expandindo. O universo está inflando. E olha só, 93 bilhões de anos-luz, gente, anos-luz. Anos-luz é uma medida que a luz
o espaço que a luz percorre um ano. Daqui no Sol, que é uma distância enorme em quilômetros, o Sol percorre em poucos minutos. O universo tem 93 bilhões de anos. Sabe o número de galáxias? Galáxias. Quantas galáxias o universo tem? Chuta. 2 trilhões de galáxias. 2 trilhões de galáxias. Número de estrelas, eu nem sei falar isso. É um seguido de 24 zeros. Um seguido de 24 zeros. Um septilhão de estrelas. Vamos falar agora só da nossa Via Láctea, só da nossa galáxia. Lembra que tem trilhões de galáxias. Nossa galáxia tem 13,6 bilhões de anos. Ela tem de 100 a 200 mil anos-luz. Sabe quanta estrela tem a nossa galáxia? De 100 a 400 bilhões de estrelas. Imagina quantos planetas tem a nossa galáxia Via Láctea. A estimativa é de mais de 100 bilhões de planetas. Nossa Senhora, eu fico pensando nisso aqui. Só o nosso sistema solar agora, hein? Estamos saindo da galáxia, só o nosso sistema solar. Tem 4,6 bilhões de anos. Tem mais de 9 bilhões de quilômetros de uma ponta a outra. Bilhões de quilômetros. Tem 8 planetas, 290 luas, o nosso sistema solar. Nós temos mais de 1 milhão de asteroides catalogados. Tem mais de 4.000 cometas catalogados. Então, olha a imensidão desse universo. Planeta Terra, gente, é um cisco. O planeta que nós vivemos é um cisco. Agora, vocês vão se surpreender mais ainda, porque eu vou falar do microcosmos, daquilo que é pequenininho. Vamos lá. Microcosmos. Onde que eu pesquisei? ChatGPT. Só você perguntar lá que ele responde tudo para você. Quantas células humanas tem no corpo humano? Quantas células? 30 trilhões de células. Quantos micro-organismos tem no corpo humano? 39 trilhões. 39 trilhões num corpo humano. Numa gota d'água, vocês querem saber o que existe numa gota d'água? Numa gota d'água. Olha o que existe numa gota d'água. Tem 10 milhões de bactérias. Tem 10 mil protozoários. Tem de 10 a 100 milhões de vírus numa gota d'água. Tem algas microscópicas, pode chegar a 100 mil. Fungos e leveduras de 1.000 a 10.000. Olha só, um cisco de poeira comum pode conter centenas de trilhões de átomos. Centenas de trilhões de átomos, dependendo do seu tamanho. Olha a imensidão do microcosmos. Mas não vamos deixar essa imensidão do microcosmo, do macrocosmo, e vamos falar só do planeta Terra, gente. Só de uma morada, um cisco no universo que é o nosso planeta Terra. Vamos falar aqui do nosso planeta Terra agora. O que eu fiz? Planeta Terra. Olha o que tem no planeta Terra.
Quantas espécies de animais vocês acham que tem no planeta Terra? Espécie de animal. 7,7 milhões de espécies. Sabe quantas espécies de plantas tem? 300 mil espécies de plantas. Fungos, 600 mil espécies de fungos. 100 mil espécies de protozoários. 27 mil espécies de algas. Bactérias, tem milhões. E vejam que a cada ano a ciência descobre mais de 20 mil espécies. Olha algumas estimativas. Tem mais de 10 milhões de espécies, tem mais de 10 quintilhões de indivíduos vivos no planeta. Tá? De insetos, são mais de 10 quintilhões de insetos no planeta Terra. Agora, vamos falar do ser humano. Ser humano, chegamos, uma espécie que tem no planeta Terra, uma espécie, ser humano, tem mais de 8 bilhões de seres humanos no planeta Terra. Encarnados. Estou falando de espírito desencarnado, não. Estou falando de 8 bilhões de encarnados. E o mais incrível de tudo, não tem um ser humano igual ao outro. Ou tem? 8 bilhões. Tem um igual ao outro? Na verdade, gente, não tem um dedo igual ao outro. Em 8 bilhões de pessoas, nós temos uma impressão digital que é só nossa. Que antes você molhava o dedo na tinta e punha lá, ó, era a sua impressão digital. 8 bilhões. Não tem um olho, uma retina igual a outra. Você pode ser reconhecido pelo seu olho. Nosso DNA é único. E espírito, gente? Tem um espírito igual ao outro? O que vocês acham? Se nosso corpo não é igual, imagina o nosso espírito, que teve uma trajetória única, singular. Nosso espírito também só existe um, o meu, o que eu sou, assim como só existe esse corpo no planeta Terra inteiro, só existe essa digital. Isto, gente, é uma lei divina que chama lei da diversidade. O Pedro, que é o nosso orientador espiritual do grupo de estudo de ética, nossa entidade lá, ele fala o seguinte: Deus é exagerado. Deus é exagerado, Ele não gosta de criar pouca coisa, não. Deus cria as coisas assim, é diversidade mesmo. A gente viu pelo universo, a gente viu pelo microcosmos, e a gente vê pelas coisas mais simples. Uma manga, uma mangueira. A mangueira dá tanta manga que provavelmente a gente não dá conta. Nós aqui, sei lá quantas pessoas tem, não dá conta de chupar o que uma mangueira dá de manga. E, veja bem, nós damos conta de contar quantas mangas dá uma mangueira, né? Aliás, teria que levar a vida inteira, porque ela dá manga a vida toda. Mas vamos pensar que a gente dá conta de contar. Você conta quanto ela deu uma vez e conta quantas vezes todo ano ela dá, você dá conta de contar. Mas eu pergunto a vocês, a gente dá conta de contar
Quantas árvores tem numa semente, numa manga? Quantas mangueiras existem dentro de uma manga? Cada semente, ela reproduz infinitamente se for plantada. Em cada semente pode haver uma floresta. Deus é assim, em tudo. Agora, gente, eu vou falar mais para vocês. Eu só falei de um universo. Do universo visível, do universo material, do universo que a ciência sabe que existe, está aí medindo. E o universo oculto? E o universo que a gente não pode ouvir, nem escutar, nem pegar? O universo espiritual. Porque o que a gente percebe é muito pouco da realidade. Por exemplo, vocês estão ouvindo aqui as rádios que estão passando aqui? Rádio AM, Rádio FM. Por quê? Está aqui, ó, passando aqui. Liga o rádio. Você vai ouvir. Porque a frequência é alta demais. O nosso ouvido só escuta uma frequência baixa. Megahertz, kilohertz. Nós não ouvimos, mas está aqui. E muitas. Quantas coisas existem aqui que a gente não percebe? Por exemplo, as cores. Se você não é daltônico, você está vendo um laranja, um amarelo, um vermelho, várias cores. Mas você não está vendo um infravermelho, porque o infravermelho está abaixo da nossa percepção. Você não está vendo raios ultravioletas, porque acima do violeta nossa visão não percebe. Nossos sentidos são limitadíssimos, mas está tudo aqui. Está aqui também, gente, o mundo espiritual. Tem vários espíritos aqui. E se você não é um médium ostensivo, você não está vendo. Mas eles estão aqui. Então existe todo um universo que a gente ainda não percebe, mas que está aqui. E é nesses universos, tanto físicos, planetas, biomas, que são moradas para a vida física. Mas é nesses universos extrafísicos que estão também as moradas dos espíritos. E é isso que Jesus falou, que ia guardar uns lugares para os apóstolos e para cada um de nós. Então, além da vida, da percepção humana e percebida pelos médiuns, e que o Espiritismo vem trazer conhecimento mais claro, existe o mundo espiritual. Jesus falou muito pouco do mundo espiritual, quase nada. Kardec vai ser o grande descobridor do mundo espiritual, porque ele começa a entrevistar os espíritos para saberem qual que é a situação deles no mundo espiritual. E aí ele escreve um livro que a grande maioria desconhece, que é um livro chamado O Céu e o Inferno. Quem já leu? Levanta a mão. Poucas pessoas. E é um livro meio chatinho mesmo, eu vou te dizer que é um dos mais difíceis de ler. Por quê? É Kardec entrevistando os espíritos, espíritos de famosos, espíritos de pessoas desconhecidas, espíritos que acabaram de morrer, espíritos que já morreram há mais de 100 anos. E ele vai catalogando e perguntando como é que está a situação desses espíritos. E ele vai chegar a algumas conclusões, que, por exemplo, o céu e o inferno, que era tido como lugares espaciais, não tem nada a ver com espacial.
O inferno não está debaixo da terra, nem o céu está lá em cima, nada disso. Que essa situação de sofrimento e de felicidades dos espíritos dependiam de quê? Da consciência dele. Então haviam espíritos em condição feliz e espírito em condições de sofrimento, de acordo com a consciência deles. Só que Kardec não avança muito, ele não tinha como avançar. Muitos avanços teve na Revista Espírita, mas não chegou a virar um livro, né, da codificação. A Revista Espírita eram teses, eram estudos. Então tem vários estudos lá a respeito do mundo espiritual. Mas aí, agora no século XX, século passado, um grande médium aqui brasileiro, Francisco Cândido Xavier, psicografou uma série de livros onde um médico começa a descrever tudo o que ele viu lá no mundo espiritual, como se fosse um repórter. Eu estou falando de quem? André Luiz, que era um apelido, não era o nome dele, porque ele não queria, né, causar nenhum problema para o Chico, que já tinha havido o caso do irmão X, né, que depois mudou de nome para exatamente não atrapalhar, porque a família era viva, queria direito autoral do livro e tal, então ele deixou um nome desconhecido lá. E ele vai descrever as experiências dele em verdadeiras cidades espirituais. Vai descrever, né, o que ele viu lá. O que ele viu é tudo? Não, é parte. E é transitório, ele fala lá, que é um mundo espiritual transitório. Então ele vai descrever essas cidades, ele vai descrever o que ele chama de umbral. Vocês sabem o que é umbral? A palavra umbral? Umbral é essa parte da porta aí, ó, que fica na porta, na passagem. Quando vocês passam exatamente ali debaixo da parede, é o umbral da porta. Vocês nem estão nessa sala, nem estão na outra sala. André Luiz usa essa imagem para falar da passagem que há no mundo espiritual, né, depois do desencarne, para chegar numa cidade espiritual, em alguma comunidade lá. Então ele descreve mais isso, é uma descrição dessas moradas que existem no mundo espiritual. Então o Espiritismo avança bastante nisso aí. Jesus era um grande médium, seus apóstolos também. Então Jesus tinha, além do conhecimento, lembranças de outras vidas, de todas essas realidades espirituais. Ele ensinou mediunidade para os seus apóstolos. E por isso que ele tinha tanta autoridade em falar do mundo espiritual. E muitos dos conhecimentos que ele fala, a gente só entende hoje. Vou dar só um exemplo para vocês aqui, da parábola da veste nupcial. Por que que quem não tinha veste nupcial não pôde entrar? Hoje a gente sabe porque a gente entende de frequência, a gente entende de sintonia, a gente entende de mediunidade. Mas como entender essa parábola sem saber disso? Então, algumas parábolas Jesus conta para o futuro mesmo, para depois que a gente conhecesse tudo isso. E no cristianismo histórico, que eu falei para vocês, há muito poucas referências disso. Não se sabia o que era direito, né? Essa realidade do mundo espiritual. Então, gente, para a gente já ir terminando, porque já são 20h49, o pedido era que eu encerrasse até 20h50, eu queria perguntar para vocês o seguinte: em qual morada
vocês querem ir? Eu perguntei no início se vocês sabiam qual o objetivo da vida e qual o caminho vocês iriam escolher. E dessas diversas moradas que a gente falou aqui, né, falamos do mundo espiritual, qual morada vocês gostariam de ir? Eu não sei. Se vocês não sabem, então qualquer caminho serve. Agora, se vocês querem ir para uma dessas moradas que Jesus falou que ia guardar o lugar, a gente tem que fazer o quê? Que caminho a gente tem que seguir para ir numa dessas moradas que Jesus está guardando para nós? A mesma coisa que ele falou para os seus apóstolos. O caminho a seguir é o caminho que ele mostrou. Na verdade, ele falou: eu sou o caminho. Então, o caminho do amor, querendo ou não, é o caminho que leva nessas moradas que Jesus falou. O caminho que Jesus ensinou é o caminho para nós individualmente, é o caminho para a nossa família, é o caminho para o nosso estado, o Brasil, para a nossa cidade, Divinópolis, é o caminho para o planeta Terra e é o caminho para todos os planetas do universo. Porque a lei de evolução, a lei de aperfeiçoamento também é uma lei universal. Tudo no planeta Terra evolui. Tudo no espírito evolui. E quem não quiser evoluir, fica para trás. Vai ficando para trás. E a dor vai aparecendo para empurrar para a evolução. Então nós podemos tentar segurar um pouco, mas a evolução, o aperfeiçoamento é uma lei divina, é uma lei do universo. Agora, isso é em termos gerais. Como a gente falou, cada um de nós é único. Cada um de nós tem uma trajetória. E aí a gente tem que buscar nos conhecer para saber qual que é a minha missão nessa vida. O que eu tenho que aperfeiçoar? Quais são os meus defeitos que eu tenho que procurar eliminar? Quais os bons hábitos que eu tenho que criar? Cada um tem que fazer um mergulho dentro de si mesmo para descobrir. E fazer o trajeto, e fazer o caminho. Muito obrigado a todos vocês. Espero que esses conhecimentos, esse meu estudo, possa animá-los, possa comovê-los a entender mais um pouco a respeito dessa dinâmica espiritual, da dinâmica da vida, e buscar, né, esses novos caminhos para o aperfeiçoamento espiritual. Que Jesus possa abençoá-los a todos, possa nos abençoar, que possa encaminhá-los para a descoberta de cada um de vocês, né? E que possa também encaminhá-los para a felicidade individual, para o progresso moral, para o progresso espiritual. Muito obrigado a todos e boa noite.